A paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo. Pela graça e misericórdia de Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado pelas mensagens. Obrigado por fazer parte do meu círculo de amizade. Que Deus os abençoe. Fortaleza. Tem um final de semana abençoado. Estamos na quinta-feira, né? Final de semana. Que Deus venha. Posso estar os abençoando. O nome do canal é José Góes, contando parte da minha história. Estão 245 inscritos no YouTube. Divulguem, compartilhem, faz esse favor para seu irmão aqui, seu amigo. Que Deus hoje ganhe mais uma amizade. Aceitei, agradeci por ela fazer parte do meu grupo de amigos, como de costume. Não respondeu até agora. Vamos lá. Vamos ver até onde nós vamos, né? Estou com 1.900, aumenta, diminui, agora estou com 1.948. Faz parte do meu grupo de amigos, já teve mais 2.000. Mas aí, uns saíram do mês, outros excluíram, porque o pensamento dele não era o meu pensamento, ou seja, o que eles queriam, eu não queria. E nós vamos lutando aí para ver, né? Quero falar novamente, as mensagens que vocês estão vendo são mensagens bíblicas. Eu tenho a Bíblia de promessa, onde estão grifadas as promessas e as bênçãos de Deus sobre o povo de Israel. Hoje foi quando o destruidor, o Espírito da Morte, ia destruir os primogênitos do Egito. Deus falando com Moisés. Para marcar as regras da porta com sangue e os umbrais da porta com sangue. Quando o anjo destruidor passasse, Deus estaria ali, não deixaria ele entrar para ferir nenhum egípcio, nenhum hebreu. O sangue do Cordeiro é o nosso Cordeiro Imaculado de Jesus Cristo, prefigura o sangue de Cristo para nos salvar do nosso pecado, da ira que há de vir sobre a terra. Esse é o símbolo do sangue na porta do povo de Israel ali no Egito. Quando Jesus preferiu os primogênitos, não foi a 10ª praga que Deus enviou para libertar o povo dele. Para amolecer o coração do faraó. Então vamos começar mais um vídeo assim. Pai, perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por ó pensamento e ignorância, que eu fiz, que eu posso fazer desagrado ao Senhor, perdoa-me, Pai. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pelo alimento, pela família que o Senhor me deu, obrigado principalmente por Senhor Deus Santo, não desistir de nós pecadores, Pai. Pai, fala conosco hoje no livro de 2 Crônicas, no capítulo 11. Sei o que nós queremos ouvir, não o que eu quero falar, mas o que o Teu Espírito tem a falar. É tudo para a glória do Teu santo nome. Amém. Irmão, continuando esse livro de 2 Crônicas, agora nós vamos para o reinado de Roboão e Jeroboão. Roboão, a tribo de Judá, e Jeroboão pelo povo de Jerusalém. As tribos foram divididas, o povo de Israel foi dividido. 2 tribos com Judá, que é Judá e Benjamim, e as demais tribos seguindo o reinado de Israel. Então, onde diz a tribo do reinado, o reino do norte e do sul. Né? Vamos lá. Deus proíbe fazer guerra contra as 10 tribos. Aqui, a tribo de Judá e Benjamim, que era reinado como rei Roboão, que era filho de Salomão, e eles procuram fazer guerra, eles tentam fazer guerra contra os israelitas, dos 10 tribos. Deus proíbe porque foi Deus que mandou, Deus que dividiu as tribos, por causa do pecado de Salomão. Também o Roboão, filho de Salomão, não andou nos caminhos dele, de Davi, não obedeceu ao Senhor.
era um rei idólatra, sacrificava seus filhos aos demônios também. Aí o povo de Israel seguia o mesmo curso. Roboão, então, quer fazer guerra às 10 tribos, aumentar o reino, para trazer de volta, fazer o reino como era de Davi. Davi reinou sobre todo Israel. Então ele querendo fazer, mas Deus proíbe, enviou um profeta para proibir essa guerra. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou da casa de Judá e Benjamim 180 mil escolhidos, dentro na guerra para pregar contra Israel e para restituir o reino a Roboão. Porém a palavra do Senhor veio a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subirei nem pregarei contra os vossos irmãos. Tornai cada um a sua casa, porque de mim veio isso. E ouviram as palavras do Senhor e desistiram de ir contra Jeroboão. Roboão habitou em Jerusalém e edificou cidades para fortalezas em Judá, e edificou, pois, a Belém, a Etã e a Tecoa. Aqui são as cidades que Roboão fortificou, construiu, edificou, para o reinado dele ser um reinado mais próspero. Que o rei tem que trabalhar, né? Mas a intenção de Roboão era fazer guerra ao povo de Israel para reconquistar novamente as 10 tribos de Israel. Para eles, eles pensavam que era fácil. Quando Davi saiu fugido de Salomão, quando Davi fugia de Saul, quando conquistou o reinado, ficou o filho de Saul como rei. Quando Davi fugiu, a partir de seu filho Roboão, já estava dividido por Israel. Então, quando Davi voltou, uma guerra que era só Judá e Benjamim. Lutou contra todo Israel, 2 tribos contra 10. E eles venceram. Deus uniu, isso veio de Deus também, não foi por causa do homem. Porque o homem guerrou, peleou, porque Deus estava na guerra. Porque a vontade de Deus era essa. Então Deus restituiu o reinado, como ele prometeu a Davi. O reinado de Israel completo, todo Israel. Ele seria rei de todo Israel. Ele ia conduzir todas aquelas ovelhas. Mas pela rebeldia de Salomão e de Roboão, Deus faz novamente a divisão das tribos de Israel. 10 segue a Jeroboão, Israel, e 2 segue a Roboão. Deus mostrando o poder dele. Mas Jesus, irmão, vamos lá. Jesus fala, uma parábola onde fala que todo reino dividido ele não vai prevalecer. Toda casa dividida ela não vai prevalecer. Irmãos, se tua casa, sua família está dividida, ele não vai subsistir, não vai prevalecer. No trabalho, sua empresa, uma empresa de trabalho, se ela é dividida, ela não vai subsistir. É o próprio Jesus que fala. Eu tenho conhecimento de Deus, ele é o Deus. Então, foi difícil para 2 tribos, ou para 12 tribos se unirem. Eles venceram, eles não tinham mais, não eram unidos, não era um povo unido. Quando eles conquistaram a terra prometida, foi unido, sendo que 2 tribos e meia ficou além antes do Jordão, e 10 tribos e meia passou o Jordão. Mas para não ficar fortalecido, e para que não ser dividida a tribo de Israel, Moisés falou que era necessário que os líderes
das tribos que ficaram do lado de cá do Jordão, que eles ajudassem até conseguir tomar posse de toda a terra. Isso foi obediência. Eles não se dividiram. Agora estão divididos. Assim, a nossa família, a nossa casa, nosso ministério, a nossa igreja, irmão. Quantas igrejas hoje abrem, fecham? Eu estou falando de igreja que é evangélica, mesmo as igrejas católicas. Quantas igrejas tem muitos membros, outras tem pouco. Aqui mesmo tem uma igreja aqui perto de casa. Tem pessoas que saem lá do outro lado, é longe, para vir congregar nessa igreja. A igreja aqui perto de casa, a igreja católica. Essa igreja é dividida. A igreja dividida não se divide. Quando Deus fala do reino, e o povo de Israel, para eles existir, para eles ganhar as guerras, é necessário contratar pessoas de outros países, guerreiros de outros países, outras nações para guerrear por eles, ajudar na guerra. Tanto uma como a outra, tanto as 10 como as duas, porque estava dividida. Mas essa divisão não foi feita por causa do homem, foi por causa do pecado do homem, mas porque a vontade de Deus foi essa, para castigar, para a justiça dele vir sobre aquele povo. O povo sabe que ele é Deus, que ele aceita, ele quer obediência, ele quer temor. Temor é obediência, viu, irmão? Ele não quer um povo dividido. Mas quando Salomão ele se uniu a outras mulheres, a fé de Salomão acabou. A fé dele ficou dividida. Ele adorava, sacrificava os ídolos das mulheres dele e adorava o Senhor. Então ele se afastou do Senhor. Porque aqueles que adoram imagem, aqueles que sacrificam as imagens aos demônios, ele se afasta de Deus. Jesus fala, é bem claro, ou você serve Deus ou a mamon. Ou você serve Deus ou as coisas desse mundo. Então, como Salomão, ele estava servindo a outros deuses, ele se dividiu, foi necessário para o povo de Israel reconhecer, entender o que Deus estava querendo dele, estava cobrando dele, que ele se dividisse e fosse afetido por outras nações. E havia guerra entre eles mesmos. Por quê, irmão? Por causa de desobediência. Deus avisou a Salomão, avisou a Roboão, que iria dividir o reino. Assim, somos nós. Nós, na nossa casa, não pode ser dividido. Às vezes eu falo com minha esposa, aqui em casa vocês estão divididos. Eu penso uma coisa, a gente planeja uma coisa, cada um de vocês vai para um lado. Então não é assim. A nossa família é assim, né? Eu trabalho assim, na escola é assim. Se a pessoa na escola, por causa de um colega não se dá com o outro, ou o coleguinha fez alguma coisa, é diferente, se dividem. Tem as panelinhas na escola, no trabalho. Todo lugar tem panelinha, tem divisão. Mas por quê? Por causa da arrogância do homem, da falta de humildade do homem, falta de amor do homem. A divisão das tribos foi por causa da desobediência do homem, da falta de amor para com Deus, da falta de obediência, a desobediência. Então, meus irmãos, assim aconteceu. Mas quando o Roboão quis guerrear contra Jerusalém, o reinado de Roboão, para unir novamente todo Jerusalém a ele, Deus proibiu. Ele não faz, não vão à guerra, porque isso foi eu. Isso veio de mim, eu que fiz. O que ele está mostrando para Roboão e para aqueles guerreiros? O que eu fiz, ninguém desmancha. A vontade é minha, a minha vontade é prevalecer. Foi eu que fiz isso, não adianta acreditar. E se eles fossem, ter mais se fosse, a guerra contra Israel, eles estavam lutando contra o próprio Deus. Às vezes a gente não entende a palavra do Senhor. Vamos lá quando Moisés manda os espias, está lá no livro de Números.
para espiar a terra prometida, que eles trazem a notícia que era ruim, quando Deus falou que ele não fosse, que Deus não estava com ele. Os amalequitas estavam no monte, eles subiram para guerrear contra a Amalequita. Mas ele falou, não vá, que Deus não está com vocês. Eles foram derrotados. O que Deus faz. Deus ali não estava pregando nem com os Amalequitas, nem com Israel, ele comeu. Ele só não trabalhou. Os Amalequitas é mais forte do que o povo de Israel. Cansado da viagem, das lutas. Então, eles venceram. Porque Deus não lutou pelo povo de Israel. Deus fez a vontade dele. Muitas vezes, irmão, a gente luta sem pedir a direção de Deus e nós somos derrotados nessa luta. Mas Roboão deu ouvido ao profeta que falou que não ia, e não foi. Versículo 11 e 12. E fortificou essas fortalezas, e pôs nelas maiorais, e armazéns de víveres e de azeite de vinho. E pôs em cada cidade pavês e lanças, fortificou-as em grande maneira, e Judá e Benjamim pertenceram-lhe. A cidade que Roboão edificou ou construiu, ele pôs fortaleza, ele pôs pessoas tomando conta dos atalaias, e Benjamim e Judá ficou pertencendo à cidade, ficou pertencendo à tribo de Judá e de Benjamim. Uma nação fraca, mas poderosa, porque Deus lutava por ele. Não lutava por causa do pecado de Roboão, mas tinha os menores, tinha os pequenos que não tinha nada, não tinha culpa, como diz o povo hoje, não culpa no cartório, não tinha nada a ver com a teimosia, com aquela querer. Então Deus lutou por Judá, como Deus lutou também por Israel, como Deus luta por mim e por você. Deus luta pelo justo e pelo injusto. Seja que nós sigamos obedecendo, irmão. Versículo 13 ao 23. Todos que temem a Deus vêm a Jerusalém. Também os sacerdotes e os levitas haviam em todo Israel, deixaram o seu território para perguntarem a ele. Porque os levitas deixaram seus arrabalos e a sua possessão e vieram a Judá e a Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora para não ministrarem ao Senhor. E eles constituíram para si sacerdotes para os altos e para os demônios e para os bezerros. E fizeram. Aqui Jeroboão, lá no reinado de Israel, ele expulsa os levitas, sacerdotes. Ele faz demais de demônios para adorar ele, sacrifica os filhos dele aos demônios. Assim estava a tribo de Israel, as 10 tribos. Então os levitas se voltaram para Judá e foram ministrar ali sacerdote em Judá, na tribo de Judá. E o que acontece, meu irmão? Todos aqueles que temiam o Senhor, de Judá já estava lá, de Jerusalém eles vinham até Jerusalém para adorar o Senhor, para sacrificar o Senhor, mostrando que ainda tinha pessoas, ainda existia pessoas que tinham coração reto perante o Senhor. Tinha pessoas ali tementes ao Senhor que confiavam que Deus ia mudar aquela situação. Talvez, irmão, você está numa guerra, continue confiando que Deus vai mudar sua situação. Deus vai mudar seu cativeiro. Adore o Senhor. Vá no teu quarto, pegue o teu quarto, ore o Senhor. E adore o Senhor ali em oculto. Se você tem uma igreja onde você congrega, se ela qual denominação for, vá na tua igreja, adore o Senhor, congregue, faça a vontade do Senhor. Ele está esperando por nós. Ele quer mudar o nosso cativeiro, as nossas lutas, as nossas dificuldades. Todos os reis, irmão, até agora não chegamos. Todos eles erraram. E quando o rei erra, o povo erra.
o sacerdote é, todo mundo é. Porque o homem, ele acha melhor seguir o homem, fazer a vontade do homem, ser elogiado pelo homem, do que ser honrado por Deus, do que obedecer a Deus. Antes de eu entregar minha vida a Jesus, antes de eu aceitar Ele como meu Salvador, ainda tem muita entrega a fazer, viu? Quando eu falo entregar, ainda tem muita coisa de mim que tem que entregar assim, para fazer uma libertação completa em nós. Nós temos o velho homem ainda precisa nascer em nós, todos nós. Quando eu adorava, eu orava, rezava, às vezes minha mãe ensinou, mas a partir do momento que eu conheci a Bíblia, eu comecei a orar somente o Pai Nosso. Eu não sabia orar, ainda não sei. A palavra do Senhor diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós. Até quando a gente está gemendo, uma lágrima que cai, um ai de nós que sai, uma dor. O gemido santo transforma a oração e leva até o Senhor. O Espírito Santo é o nosso provedor, é o que nos ensina a orar. Irmãos, teve um tempo da vida que eu não tinha temor ao Senhor, nem respeitava pessoas, nem padres, nem pastores. Eu era muito jovem, criança. Hoje eu vejo o erro que eu cometi. Não é por isso, por causa desse erro, da minha ignorância, da minha juventude, Deus jogou tudo para fora, a partir do momento que eu fiz Jesus. Jogou tudo lá do esquecimento. Mas, a partir do momento que aceita Jesus como Salvador, a história muda, né? Deus não aceita mais aqueles erros que eu cometi no passado. De eu contar, participar de rodinha, de roda escarnecedor, de fazer piadinha com o nome de Deus, com pastor, com padre. Não é coerente. Nós temos que orar por ele. Nós temos que orar por todos que estão em eminência. Seja eles sacerdote ou não sacerdote, seja governante, seja o que for, temos que orar por ele. Que Deus abençoe, irmão. Vou ler o versículo 3 também. Roubam, pois, por cabeça Abias, filho de Maaca, para ser maioral entre os seus irmãos, porque eu queria fazer rei. E usou de prudência de todos os seus filhos, alguns espalhou por todas as terras de Judá e Benjamim, por todas as cidades fortes, e Deus vive em abundância, e lhes procurou uma multidão de mulheres. Essa multidão de mulheres é para fortalecer o reino crescer. Era que tomava de outros, que tomava esposa ou casava com outros, mulheres de outros, pareciam como Salomão. Vamos orar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso cada dia. Nos dá hoje, Senhor, perdoar nossas ofensas, e com nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livre do mal. Que teu reino, poder, agora para sempre também. Pai, supra a necessidade do teu filho, da tua filha, Pai. Resolve essa causa na cruz e que sabe esses portos, vai que está precisando da saúde. Aí está precisando de saúde, Pai. Fortalece a tua igreja, Pai, na face da terra, Pai. Muda a nossa história, muda o nosso cativeiro, Pai. Para a glória do teu santo nome. Pai, eu peço ao Senhor nessa hora, Pai, que entra com providência no lar de cada um dos teus filhos, Pai. Salva, cura, liberta, para a glória do teu santo nome, me transforma, Pai. Pai, eu peço ao Senhor nessa hora, Pai, para que o Senhor venha, Pai, mudar a minha história, da minha família, do meu vizinho, dos meus irmãos em Cristo Jesus, Pai. Abençoa teus filhos e tuas filhas em nome de Jesus também. Irmãos, Jesus Cristo está voltando. Jesus te ama, eu também te amo. Se prepara, ó igreja, venha contar com o teu Deus. Estejam preparados para aquele grande dia. Jesus virá como um ladrão. Ninguém sabe o dia nem a hora. No abrir piscar de olhos ele virá. E todos subiremos. Estão preparados. Que Deus abençoe. Um abraço, irmão Jorge.